compartilhar? É o seguinte, eu vou te colocar como host para você compartilhar, mas antes de mais nada, eu queria agradecer, então, o convite, a aceitação do convite pelo Dr. Fernando Vidigal, que é um dos grandes oncologistas que nós temos na cidade. Ele é graduado na Universidade Federal de Minas Gerais, tem a formação em oncologia pelo AC Camargo, atuou em vários grupos de oncologia em São Paulo, em Brasília, e atualmente é o coordenador de oncologia do grupo DASA, do Hospital Brasília. Ele é palestrante em congressos e tem vários livros publicados, então vai ser muito enriquecedor. Queria te agradecer aí pela disponibilidade, viu, Vidigal? Obrigado, viu, João? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo aí, para a gente falar um pouquinho de câncer de testículo, que é interessante, é um câncer que às vezes é meio esquecido, né? A gente discute muito próstata, rim, bexiga, e às vezes esquece de discutir testículo. Tá aparecendo aqui para mim, João, que essa reunião está sendo gravada. Pode continuar aqui, né? Posso gravar ou não? Pode sim, fica à vontade. Eu só Bom, queria ver onde é que eu compartilho aqui. Eu coloquei para gravar e te coloquei como host. Tá, joia. Deixa eu ver como é que eu... compartilhar. Pronto, Isso. tá aqui. Deixa eu só... Perfeito, estamos vendo. Joia, legal. Deixa eu botar aqui. Tá aqui. Bom, então, vamos lá, só para a gente não perder mais tempo aqui, só para a gente seguir aqui com a apresentação. Então, obrigado, viu, João? Obrigado pelo convite, é muito legal a gente estar aqui entre amigos, falando um pouquinho de câncer de testículo aí, né? Eu acho que eu já comentei, eu achei a importância de câncer de testículo. E quando eu conversei com o João, a ideia seria trazer um tema que fosse interessante para a URO, né? E eu acho que falar de tratamento adjuvante ele é muito importante para o urologista, porque, veja, vocês fazem o diagnóstico, vocês operam esses pacientes, e depois, uma vez que esse paciente tenha um tumor de testículo localizado, estágio clínico 1, ou seja, marcadores normais e exames de imagem normais depois da orquiectomia, é natural que esse paciente venha a perguntar para vocês, eu preciso fazer alguma coisa, passa com o oncologista. Eu acho que ter uma visão acerca do conceito mais moderno de tratamento adjuvante é fundamental para o urologista, né? Porque o paciente vai questionar vocês em relação a isso. Eu vou falar um pouquinho a respeito de tratamento adjuvante, obviamente falando um pouquinho de quimioterapia adjuvante. Do ponto de vista prático, assim, eu costumo dizer que eu adoro câncer de testículo, uma das áreas que eu mais gosto de fazer, e eu faço parte do Manual de Oncologia Clínica, desde 2011, eu estou fazendo 10 anos que eu escrevo o Manual de Oncologia do Brasil, e a gente sempre se atualiza nesse tema, e é impressionante como que a evolução aí do tratamento de câncer de testículo vem mudando a história desses pacientes ao longo do tempo. Então, câncer de testículo é aquele tumor que não dá para errar. Não dá. A gente pode errar um tratamento de um câncer de próstata avançado, de um câncer de rim avançado, que talvez você não mude tanto a história desse paciente. Agora, câncer de testículo é aquele câncer que você precisa tratar e precisa tratar muito bem por uma característica. Obviamente, a gente lida com uma população jovem. A gente está falando aí de 2 a 3% de todos os tumores malignos, e eu estou falando de uma doença altamente curável. Então, hallmark aí de câncer de testículo. Protótipo de doença curável. A gente cura paciente com doença metastática, com metástase cerebral. Tá? Então, é muito importante a gente se atentar para esses pacientes. O tratamento deles tem que ser muito certeiro, não dá para a gente errar. A gente tem aí que, do ponto de vista prático, quando a gente avalia a população de pacientes com 15 a 35 anos, é realmente o tumor mais frequente, né? E o desafio que a gente tem, todas as vezes que a gente vai discutir tratamento adjuvante, o paciente chega para a gente operado, é a gente ter a medida certa desse tratamento. Porque a gente não pode, considerando tudo que eu falei antes, que é uma doença altamente curável, altamente quimiosensível, altamente. Toda oncologia, poucos tumores são tão quimiosensíveis como câncer de testículo.
A gente tem que evitar tratar demais esses pacientes, porque a quimioterapia ela traz complicações tanto a curto quanto a longo prazo. O paciente pode ter uma neutropenia febril e falecer. Esse paciente pode ficar com uma sequela renal em decorrência do uso de platina a longo prazo. Pode acontecer. Já vi paciente com insuficiência renal pelo uso de cisplatina, tá? E não só isso, a gente tem outras toxicidades, né? Toxicidades metabólicas, toxicidades neurológicas, que pelo fato desses pacientes terem uma sobrevida longa, eles podem sim experimentar essas toxicidades. A gente está ainda entendendo como que isso acontece. Só que, obviamente, a gente quer reduzir o risco de recorrência desse paciente. Então, é muito importante a gente estratificar esses pacientes em relação ao risco. Muito importante para a gente não supertratar e nem subtratar esses pacientes. Então, primeiro, estratificar aí algumas características tumorais que a gente vai discutir para definir quem são os pacientes que precisam fazer tratamento depois da cirurgia, quem não precisa, tá certo? Discutir quimioadjuvante, um esquema que é o BEP, para os tumores não seminomatosos, e a carboplatina para os tumores seminomatosos. A gente discute se faz 1 ou 2 ciclos, a depender do tumor aí, né? Falar um pouquinho a respeito de uma estratégia aí que é a dissecção linfonodal retroperitoneal, mostrar aí alguns dados bem interessantes aí desse tratamento, que é também uma opção de tratamento adjuvante. Radioterapia, realmente, essa está bem esquecida aí no seminoma. E aí, como que a gente faz o segmento para esses pacientes após tratamento? Então, entrando aqui no seminoma, quando a gente fala seminoma, estadio clínico 1 e não seminoma, eu estou falando da maioria absoluta dos pacientes com câncer de testículo. Então, por isso que eu e o João, a gente optou por restringir aí para a gente poder secar um pouquinho mais esse tema. Então, definição de estadio clínico 1 é muito clara, né? Paciente orquiectomizado, exame de imagem sem nenhuma evidência de doença e marcadores tumorais também normais. Quando a gente fala de seminoma, e aí eu vou me ater aqui só falar de seminoma nesse começo, a gente tem a opção de fazer carboplatina adjuvante 1 a 2 ciclos. Existe a opção de fazer radioterapia paraórtica 20 a 25 grays, pouquíssimo utilizada. E o que a gente faz na maioria absoluta das vezes para seminoma estadio clínico com observação, vigilância ativa e segmento após. Mas vamos entender como é que a gente separa esses pacientes. Esse é um pool de análises bem antigo, lá de 2002, que avaliou 638 pacientes com seminoma estadio clínico 1. E do ponto de vista prático, a sobrevida livre de recorrência em 5 anos desses pacientes, né? Desses pacientes aí seguidos, tá? Pacientes sob vigilância, só em acompanhamento, de 83%, com uma taxa de recorrência de 20%. Eu vou pedir para a gente gravar esse número, né? Esse número é um número meio mágico em câncer de testículo. Se a gente chutar um número, qual que é a porcentagem de recorrência para um tumor de testículo operado, estadio clínico 1, chuta 20 que você vai acertar. É 20%. E, obviamente, quando eu falo 20%, eu penso também no outro lado. A gente entende que quando a gente trata esses pacientes, eu estou super tratando, ou teoricamente tratando desnecessariamente 80% dos pacientes. Então, 80% dos pacientes já estão curados, né? E 20% é a taxa de recorrência. Mas vamos dissecar um pouquinho mais. Quando a gente avalia, estratifica esses pacientes, a gente vê que 2 fatores são fundamentais: invasão de rede de testes e tamanho do tumor maior do que 4 centímetros. Então, a gente vê aqui as curvas, quando presente ou ausente, né? Só o fato de você ter aí a presença de rede de testes, você vê que as curvas se separam, esses pacientes aí têm uma recorrência aqui em torno de 20% a 30%, é um pouco maior, né? Ele coloca o paciente no fator de risco maior, e a mesma coisa com tamanho maior do que 4 centímetros. E não é incomum, vocês já devem ter notado, a gente pegar laudo de pacientes com seminoma sem qualquer menção à invasão de rede de testes, né? Sempre que pegar um laudo de patologia, sempre pedir para revisar quando não houver essa informação, é uma informação importante aí do ponto de vista de decisão de tratamento adjuvante. Então, basicamente, são esses 2 fatores, invasão de rede de testes e tamanho maior do que 4 centímetros. Quando a gente faz uma avaliação em relação a esses fatores prognósticos, a gente vê aí que quando você tem, pelo menos nesse estudo, né, quando você tem esses 2 fatores, a taxa de recorrência aí
ela é bastante alta, né? Então, assim, você tem aí quase 40% de recorrência, aumentando o risco de recorrência para esses pacientes. Então, taxa de recidiva, que eu já falei, 20%. Se tem esses fatores, invasão de rede de testes, tumor maior do que 4 centímetros, essa recidiva já beira aí 30% a 40%, né? Muito importante a gente falar disso. Essa é uma outra série um pouco mais recente aqui de 2014, uma série europeia, né, de pacientes em segmento. Então, é um programa de segmento. Alguns países que têm aí uma medicina socializada na Europa, todo paciente com seminoma, independente de rede de teste, tamanho de testículo, eles são seguidos, independente disso, né? É uma decisão, na minha opinião, até muito racional, porque eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. A gente sabe que até esses pacientes que recidivam lá na frente, a gente consegue resgatar eles com químio e, no fim das contas, a gente cura aí 99,5% dos pacientes, né? Então, essa série aí de vigilância ativa de pacientes com seminoma, quase 2.000 pacientes. A gente vê que, primeiro, sobrevida câncer específico em 15 anos, 99,3%. Muito raro você perder aí um paciente com câncer de testículo que abre aí um quadro com estadio clínico 1. E uma taxa de recorrência de 18,8%, né? Reforçando o que eu acabei de dizer. Apesar de ter os pacientes que vão recorrer, quando você faz quimioterapia, a doença é muito quimiosensível, no fim das contas, você cura aí praticamente 100% dos pacientes. Do ponto de vista de fatores, outros fatores, em outros estudos, esse estudo trouxe aí que não só o tumor maior que 4 centímetros, invasão de rede de teste, mas ele traz também invasão vascular, além de tumor maior que 4 centímetros e um HCG maior do que 200, também são fatores de risco que a gente deve levar em consideração quando a gente tem aí para um paciente que tem um seminoma estadio clínico 1. Recorrência, como é que a gente detecta, né? Essa é uma pergunta importante. Será que se a gente, pensando numa medicina aí mais equacionada, aí, será que faz sentido a gente pedir exames de imagem de segmento para esses pacientes? Se a gente pede, por exemplo, os marcadores tumorais só, enfim. O fato é que, quando a gente olha aqui, primeiro, a maioria dos pacientes vão recidivar nos primeiros 2 anos, né? Isso aí fica bem claro. E a maioria desses tumores são realmente diagnosticados pela radiologia. Um outro aspecto que chama atenção aqui é que a gente tem algumas recorrências tardias, né? A gente tem aí recorrências com 9, 10, 11, 12 anos, né? É interessante notar isso, o que faz a gente pensar que talvez seguir esses pacientes por um tempo maior é muito importante, né? Então, do ponto de vista prático, os métodos de dissecção, eles são, na grande maioria das vezes, pela radiologia. Falando aqui um pouquinho de padrões de recorrência, né, para pacientes aí em vigilância ativa. Esse é um estudo grande, um estudo com quase 1.400 pacientes. Taxa de recorrência nesse estudo, 13%, tempo mais ou menos aí mediano para recorrência, 14 meses, e a maioria absoluta dessas recorrências acontece nos 3 primeiros anos. E a maioria esmagadora desses pacientes, quando eles recorrem numa estratificação de risco como bom prognóstico, né? Então, realmente, seminoma, a gente se sente muito confortável para oferecer vigilância ativa para esses pacientes, sabendo que a maioria já está curada com orquiectomia, e a gente tem aí os pacientes que progridem, a gente consegue resgatá-los com quimioterapia, e no fim das contas a gente consegue trazer esses pacientes com uma sobrevida muito alta. E aí, a partir de todas essas informações, a gente tem aí os consensos, né, que acabam selando aí as condutas, seja o consenso canadense, seja o consenso europeu, ou uma visão aí americana, né? Realmente, a abordagem em termos de vigilância ativa para câncer de testículo, para seminoma estadio clínico 1, é a abordagem realmente mais utilizada, independente da presença de fatores de risco. Faz tempo que eu não indico o tratamento adjuvante para seminoma, viu? E olha que eu recebo bastante paciente com câncer de testículo, e do ponto de vista prático, a gente sabe que o aspecto mais importante para esses pacientes são aqueles pacientes aderentes, que aderem ao segmento, né? Eu acho que esse aspecto é fundamental. Às vezes a gente se depara com os meninos meio malucão aí, que não quer fazer acompanhamento, que fala que
que não vai fazer, aí vem meio brigado no consultório. Para esses pacientes com tumores com características muito ruins, eu peguei a última vez que eu fiz um paciente um tumor de 8 centímetros, com invasão de rede teste, a gente faz aí um tratamento adjuvante, mas na imensa maioria das vezes, seminoma estádio clínico 1, a gente faz segmento, e esse segmento tem que ser muito bem feito, conforme eu já falei, a maioria recorre em 3 anos, mas pode ter lá sequências tardias. Tá? Do ponto de vista prático, o estudo que leva a indicação aí, de quimioterapia para esses pacientes, quando esses pacientes têm principalmente esses fatores de risco aí que eu comentei, é esse estudo. Né? Esse é o estudo do Lancet de 2005, estudo que pegou pacientes com seminoma, né, com estadio clínico 1, quase 1.500 pacientes, randomizou eles para químio, um ciclo só, tá? De carboplatina. E aí tem que notar o seguinte, essa dose de carboplatina aqui não é baixa, tá? A UC chama área sobre a curva, que a gente calcula aí de acordo com a creatinina, é uma UC de 7, é uma dose alta, né? E tem que ser a UC de 7, porque já tem estudos mostrando que fazer UC de 5 não tem resultados tão bons quanto a UC de 7. Então, não é apesar de ser um ciclo único, o paciente vai um dia só no centro de oncologia, mas é uma dose alta. A gente tem que ficar de olho aí nesses pacientes. E o outro braço foi radioterapia adjuvante aí com uma dose de 20 a 30 grays, né? Em termos de sobrevida livre de recorrência, não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa quando você compara o braço de quimioterapia com radioterapia, mas o que chamou atenção mesmo foi a porcentagem de novos tumores primários do braço aí da radioterapia, que apesar de numericamente ser baixa, é mais do que o dobro quando você compara com a quimioterapia, e principalmente os tumores de célula germinativa contralateral. A gente vê aqui 2% aqui, dois pacientes aqui no braço de carboplatina versus 15% aqui no braço de radioterapia. A preocupação é essa mesmo, em relação ao risco de tumores, outros tumores primários, mais uma vez, uma população jovem, que a gente tem que ficar atento com eles. Né? Em relação à sobrevida livre de recaída, uma diferença muito pequena, né? 4% aí, favorecendo aí o braço de quimioterapia. Mais uma vez, quando a gente analisa a dose da quimioterapia, se você usar o C de 7 ou ao C menor do que 7, isso é um detalhe da oncologia, você tem uma recorrência um pouquinho maior aí quando você usa uma dose menor. Então, o recomendado é esse, o C de 7 carboplatina. Tá? Quando a gente pensa em uma visão mais inteligente aí em relação ao tratamento do seminoma, faz sentido a gente pensar em estratificar esses pacientes, né? Então, a gente pega o seminoma puro, estadio clínico 1, com fatores de risco. Tumor maior que 4 centímetros, invasão de rede testes. Para os pacientes que estudo, né, um estudo espanhol, para os pacientes que tinham 0 ou 1 fator só, esses pacientes eram seguidos. Os pacientes que tinham tumor maior que 4 centímetros, invasão de rede testes, eles faziam carboplatina. Nesse estudo espanhol, eles faziam 2 ciclos de carboplatina. E aí, quando a gente observa, né, os pacientes que fizeram segmento, você tem uma taxa de recorrência maior aqui, mais ou menos aqui, ó, nesse estudo, 10 a 15%, aí, olhando aqui por essa curva, né, de pacientes que fizeram segmento recorrem, e aí os pacientes que fizeram carboplatina, realmente, a recorrência deles é muito baixa, né? Porém, mais uma vez, esses pacientes que recorrem, lá na frente, a gente consegue resgatá-los. Então, tá aí, ó. Sobrevida livre de progressão em 3 anos, 88% para o braço que fez segmento, né? E 98% para o braço que recebeu quimioterapia. E uma sobrevida global em 3 anos, que é o que importa, 100% dos pacientes vivos. E aí a gente começa... A gente pode perguntar, Fernando, durante a apresentação? Derivaldo, eu acho que é até melhor, viu? Vamos discutindo. Não, Vai é coisa perguntando, por rápida. favor. É que esse estudo, assim, olhando, né, não li não. É esquisito o desenho dele, né? Então, são pacientes não comparáveis, né? Então, Grupos diferentes, né? Porque se é você... ruim esse estudo, assim, reforça a intervenção, de certa forma, né? Mas o certo Isso. aí na randomização era você randomizar os iguais, né?
Tá bom. Talvez aqui, ó, nesse braço aqui, ó. Exato, se a gente pegar. Aí você Quem tinha aí. 2 fatores de risco, você randomiza para vigilância, Randomiza para ou para vigilância ou carboplatina. carboplatina. Verdade, isso. Eu acho que seria o estudo mais honesto, porque você está comparando riscos de recorrência diferentes, né? Que é que quem fez vigilância que tinha 0 ou 1 e quem fez carboplatina tinha 2 fatores. Perfeito. Eu acho que esse estudo tem uma crítica. Mas, assim, quando a gente mostra isso, é interessante, né? Quando você vai discutir, e aí você vai lembrando os casos, né? Eu tive um pai de um paciente e ele era economista, me lembro direitinho, do Rio de Janeiro. E aí, assim, eu coloquei esses números para ele, né? E ele falou assim, olha, isso é muito relativo, o número é muito relativo. 10% para mim de diferença é muita coisa. Eu considero muita coisa. Então, eu quero que meu filho faça o tratamento adjuvante. Para outras pessoas, 10% não significa nada. E quando você fala, tudo bem, sobrevida em 3 anos, ela é igual, mas, mais uma vez, aqui, quando você trata imediatamente o paciente, você faz um ciclo de quimioterapia. Para esse paciente que recorre, aí muda. Você vai ter que fazer pelo menos 3 ciclos de BEP, que ele vai ser um bom prognóstico. Então, ele se encaixaria em 3 ciclos de BEP ou 4 EPs. Então, é importante destacar isso, porque isso é relativo. Todas as vezes que eu converso com os pacientes, seminoma eu tento sempre fazer segmento para eles, é a minha conduta padrão, desde que eles acompanhem. Mas é muito relativo essa coisa de discutir número, recorrência, ansiedade, assim vai. Mas fica aí esse estudo. E aí vem uma questão, né? Esse estudo que eu mostrei, que o Derivaldo acabou de comentar, fazia-se 2 ciclos de carboplatina. O estudo que levou à aprovação de carboplatina, o estudo do Oliver, esse estudo fazia um ciclo só de quimioterapia. Então, quando a gente olha aqui, ó, um ciclo de quimioterapia, deixa eu ver se eu grifei aqui, a taxa de recorrência gira em torno aqui, vai de 0,7, dependendo do estudo do Oliver, até 8,6%. Quando você vai para 2 ciclos, cai um pouquinho, esse número é menor, né? Então, tem muita gente que defende 2 ciclos de carboplatina baseado nessa recorrência. Você fala, ó, se eu vou tratar, faço 2 ciclos, para esse paciente não ter que lá na frente recorrer e ter que fazer pelo menos 3 ciclos de quimioterapia. Mas olhem aqui, sobrevida causa específica, lá na frente 100%, está todo mundo vivo aí. Pelo menos vivo, não sabe com qual sequela, mas está todo mundo vivo, né? E aí que a gente coloca, né, num aspecto mais esquemático aqui, estadio clínico 1, a observação vigilante é a preferência em todos os casos, né? Sempre que possível manter esses pacientes em vigilância e considerar a quimioterapia para aqueles pacientes que não são aderentes, né? Ou com fatores de mau prognóstico, que são esses aí, principalmente tumor maior que 4 centímetros ou invasão de rede de testes. Segmento, a gente tem aí os dados de segmento, a gente vê que, dependendo do estudo, a taxa de recorrência muda aqui, né? Você tem uma taxa até significativa de recorrência, só que a gente, mais uma vez, lá na frente, sobrevida câncer específica, ela é muito, muito alta, né? Mensagens aí que fica, né? A gente, quando trata câncer de testículo, seminoma, tratamento adjuvante, na maioria das vezes, você supertrata. Essa é a verdade, né? Importante destacar que é um tratamento não totalmente isento de toxicidade, sejam elas agudas e tardias, e você pode resgatar o paciente com químio ou com radioterapia, né? Esse é um tumor químio e rádio sensível, né? Diferentemente do seminoma, a hora que eu falar do não seminoma, o não seminoma ele tende a ser mais radioresistente, né? Então, habitualmente não é uma opção de tratamento recorrente. A gente fala de radioterapia muito mais para seminoma do que para não seminoma. E segmento é muito importante. Eu já tive pacientes do Acre, paciente que morava numa comunidade dentro, que tinha que vir para a capital, para vir para Brasília, enfim, era de uma comunidade, os parentes que trouxeram ele, e ele tinha fatores de risco que eu optei por tratar, porque ele não ia ser aderente ao tratamento. Isso é um ponto que, às vezes, a gente considera importante para a discussão. Bom, podemos seguir para não seminoma, para a gente falar aqui um pouquinho de estádio clínico de não seminoma? Pode seguir. Vamos lá. Aí virando agora para o não seminoma, né? Um grupo mais heterogêneo de doenças. Lembrando que seminoma
quando a gente pega estadio clínico 1, é meio 50% para seminoma e 50% para não seminoma, né? E do ponto de vista de estratificação de risco aqui, a gente tem basicamente 3 fatores de risco. Então, no seminoma, eu falei tumor maior que 4 centímetros, invasão de rede de testes. Para não seminoma, o principal fator disparado é invasão vascular. Tá? Isso tem que estar descrito no laudo. Tem que estar lá ausência ou presença de invasão linfovascular. Fundamental. Esse é o principal fator de risco. O segundo fator de risco importante é predomínio de carcinoma embrionário. Né? Predomínio, entenda, mais do que pelo menos 50% de carcinoma embrionário da peça. Né? E é interessante porque eu falei que a invasão linfovascular é o mais importante, porque muitas vezes, quando você tem carcinoma embrionário, a gente não sabe se... Aquela história do Tostines, né? Tostines é mais gostoso que é mais fresquinho, ou ele é mais fresquinho porque ele é mais gostoso? A gente sabe que, na grande maioria das vezes, o carcinoma embrionário ele está presente quando tem invasão linfovascular. Então, a gente não sabe se ele vem junto com a invasão linfovascular ou se realmente ele é um fator de risco independente. Essa é uma discussão na literatura, né? E tumores T3 ou T4, isso é mais discutível, mas lembra sempre de invasão linfovascular. Então, a gente divide esses pacientes basicamente em pacientes de baixo risco, que são pacientes que não têm nenhum desses fatores de risco. Quanto desses pacientes vão recorrer? 10% a 14%. Quando você tem um desses fatores, principalmente invasão linfovascular, principalmente, a taxa de recorrência já vai para 40% a 55%. Aí já começa realmente a complicar um pouquinho mais aí a taxa de recorrência e faz a gente começar a pensar em tratamento adjuvante. Mas, mais uma vez, né, quando a gente pensa, por exemplo, só em invasão linfovascular, a gente tem um estudo que eu vou mostrar daqui a pouco, 42% de recorrência. Ainda você cura a maioria? Sim, ainda cura a maioria, mas já é um número mais alto, né? A gente está falando de 40%, 55%. E quando você tem os dois, carcinoma embrionário, invasão linfovascular, esse é o paciente de muito alto risco. A taxa de recorrência aqui, muitas vezes, chega até 60% aqui. E aí a gente tem que discutir aí com o paciente aí, o tratamento adjuvante. Então, para baixo risco, né? Mais uma vez, a gente chega aí na série da Svenoteca, que é a série aí da Noruega e da Suécia, quase 800 pacientes seguidos, e quando a gente avalia aqui os pacientes, as comparações dos pacientes com invasão linfovascular, eles foram submetidos a 1 ou 2 ciclos de BEP, os pacientes sem invasão linfovascular, eles foram submetidos a 1 ciclo de BEP ou segmento. Aqui é bem mais honesto, né, Derivaldo? Pacientes que têm invasão, que não têm invasão linfovascular, eles são estratificados aqui, por exemplo, a tratamento versus segmento. Certinho. E esse grupo aqui, eu até circulei ele para a gente poder entender esses números um pouquinho melhor, né? A taxa de recorrência para os pacientes que têm invasão linfovascular negativa é 11,5%. Para esses pacientes que têm invasão linfovascular negativa, que fazem BEP um ciclo, taxa de recorrência é 1,3%. Para os pacientes que fazem BEP 2 ciclos, eu vou discutir isso aqui um pouquinho mais, 0% de recorrência, né? Quando a gente vê os estudos aqui, analisando não seminoma, a gente vê que essas taxas de recorrência elas são maiores, né, do que o seminoma. Isso gira aqui em torno de 20% a 25%, até 30% de taxa de recorrência, só que, felizmente, poucos pacientes morrem da doença. Mais uma vez, você consegue resgatar esses pacientes lá na frente. E o paciente de alto risco? Vamos pegar agora esse grupo aqui, 1 ou 2 ciclos de BEP, né? Quando você tem, eu vou falar agora dos pacientes com invasão linfovascular, tá? Paciente que tem invasão linfovascular, para os pacientes que são observados, 42% recidiva. 42%, é bastante alto. Para pacientes que fazem BEP um ciclo, 3,2%. Pacientes que fazem BEP 2 ciclos, 0% de recidiva, né? Então, você vê que aqui a história muda um pouquinho aí quando a gente avalia os pacientes que receberam, por exemplo, um BEP, 3,2% de recidiva. Lembrando que lá na frente você resgata todo mundo, só que aqui o raciocínio é o mesmo. Quando esse paciente recidiva,
você vai ter que oferecer, no mínimo, se ele for um bom prognóstico, né, 3 ciclos de BEP ou 4 ciclos de EP para esses pacientes. Então, lembrar desse aspecto aqui, né? E aqui mostrando um pouquinho as curvas dos pacientes que tinham a invasão vascular negativa, aí a sobrevida livre de recorrência, quase 100% para os pacientes que fizeram BEP, e aí em torno aí de 14%, mais ou menos 13,5% para os pacientes que foram seguidos. Quando a gente tem aqui os pacientes com invasão linfovascular, tinha aqui o braço de segmento, né? Você vê aqui 42% de recorrência. Os pacientes que fizeram BEP, seja 1, seja 2 ciclos, uma taxa de recorrência muito baixa aqui, que não bate 5%. Né? Quando a gente avalia pacientes de alto risco só, né? E a gente avalia a recorrência, é importante a gente ver que, basicamente, quando a gente estima essas recorrências, a porcentagem ela fica baixa para os pacientes que são tratados, né? Se traz aí para um N muito baixo, menor do que 5%, e esses pacientes, eles então aí seguem a vida deles aí. A gente não sabe com qual toxicidade, a gente tem pouco segmento desses pacientes, né? A gente deve ter aí entre 2025 e 2030 alguns dados bem interessantes de toxicidade tardia dos pacientes tratados na década de 90. Né? A gente vai ter um segmento maior desses pacientes. E quando a gente fala de não seminoma, quimioterapia, o estudo que levou a aprovação de quimioterapia para esses pacientes foi esse estudo alemão. Esse estudo vale a pena a gente dar uma olhada nele com mais calma, do Peter Albers, porque ele comparou, foram 382 pacientes randomizados para BEP, um ciclo, e pacientes randomizados para dissecção linfonodal retroperitoneal, poupadura de nervo, né? Essa comparação, vamos olhar aqui, quer ver? Foram 191 pacientes alocados aqui para intervenção, para dissecção linfonodal retroperitoneal. E quando a gente avalia esse estudo, o estudo alemão, ele foi conduzido em 20 centros alemães, sabe? E o que a gente vê é que a grande maioria dos centros tinham pouca experiência em dissecção linfonodal retroperitoneal, sabe? Eram centros que tinham um N desse procedimento menor do que 3 procedimentos ano, né? Isso é muito pouco, né? Então, esse é um ponto importante da gente falar desse estudo aqui. E aí, quando os pacientes faziam BEP vezes 1, né, que era um braço versus a dissecção linfonodal retroperitoneal, e aqui eu coloquei só os pacientes que fizeram dissecção linfonodal retroperitoneal e que tiveram um estadiamento patológico maior do que o estadio inicial, né? Você tem lá um estadio clínico 1, você vai opera esse paciente, aí você tem lá, por exemplo, 25 pacientes que tinham linfonodo comprometido menor do que 2 centímetros, né? E eles tinham também aqui 6 pacientes que tinham linfonodos menor do que 5 centímetros e um paciente menor do que 10 centímetros, né? E quando a gente analisa isso aqui, a gente vê que grande parte desses pacientes, pelo menos aqueles que têm mais do que 2 centímetros, você foi lá, fez uma dissecção linfonodal retroperitoneal, você precisa depois também fazer quimioterapia. Então, a dissecção linfonodal retroperitoneal, ela é, sim, uma opção de tratamento, sabendo que se vier linfonodo maior que 2 centímetros na peça, você tem aí que fazer quimioterapia, 2 ciclos de BEP depois, né? Quando a gente avalia aqui o estadiamento, a categoria T, né? Quando a gente avalia esses tumores, pela presença de invasão vascular, você tem aqui 42,1% aqui no braço de dissecção linfonodal retroperitoneal versus um número muito parecido aqui também, cerca de 42% também nos pacientes que fizeram um ciclo de BEP. Então, nesse aspecto, era bem pareado. E quando a gente avalia a sobrevida livre de recorrência, seja aí no braço de intenção de tratamento, seja aí na análise per protocol, né, onde realmente o paciente caiu, a gente vê que não tem uma diferença aqui estatisticamente significativa em termos, seja de sobrevida livre de recorrência, seja pela intenção de tratamento, seja pela análise pelo protocolo. Pensando aqui numa estratégia também risco adaptável, né,
a gente estratificar esses pacientes, a gente coloca aqui, mais uma vez, os dados da Noruega e da Suécia, os dados da Svenoteca. A gente vê aqui os pacientes sem invasão vascular, pacientes que fizeram segmento, recorrência, né? Estavam livres de recorrência, né? 86,5%. Os pacientes que fizeram ciclo de BEP, 98,6%. A mesma coisa que quando você avalia, só colocando, para relembrar esse dado aqui, os pacientes em segmento, 42% de recorrência. Mais uma vez, a pergunta, né? Será que a gente precisa fazer 1 ou 2 ciclos de BEP? Quando a gente vê, não tem muita diferença, não. Um ciclo de BEP, a taxa de recorrência é 3,2% versus nenhuma recorrência quando a gente avalia, pelo menos esses dados do Svenoteca, com 2 ciclos de BEP. Mas é uma diferença realmente muito pequena. Eu, habitualmente, faço um ciclo de BEP só, eu não faço 2, não. Porque o fase 3 que eu mostrei, comparando com dissecção linfonodal, era também um ciclo só. Então, habitualmente, o que eu faço é um ciclo. E aqui mostrando aqui a questão do 1 versus 2 ciclos, a gente vê aqui que, do ponto de vista, em termos de toxicidade ou morte, é um número muito baixo também, né? Você realmente consegue, com a adjuvância, reduzir muito aí as recorrências, consegue reduzir muito a taxa de morte desses pacientes. Dissecção linfonodal retroperitoneal, né? Coloquei aqui. Será que ainda existe espaço, considerando aí esses dados? E é interessante a gente avaliar que, do ponto de vista de sobrevida livre de recorrência, não teve uma diferença estatisticamente significativa comparado com o ciclo de BEP. Mas eu acho que nesse ponto aqui, o que faz total diferença é a experiência do centro que faz a dissecção linfonodal retroperitoneal, né? Isso aqui não é para qualquer um. E nesse estudo, justamente nesse fase 3, a maioria dos centros não tinha experiência em dissecção linfonodal retroperitoneal. Só para a gente analisar, eu coloquei um dado aqui, ó, das recorrências que aconteceram nesse grupo, 7 das 13 recorrências, ou seja, 53%, mais da metade, dessas recorrências ocorreram no reto peritônio. Entre aspas, a gente infere que esses pacientes não foram, teoricamente, uma inferência, né, bem operados, né? E a justificativa editorial que teve desse estudo foi que realmente muitos centros que participaram desse estudo não tinham experiência com dissecção linfonodal retroperitoneal, que é o que a gente chama de experiência. A literatura coloca pelo menos 20 procedimentos ano, né, de dissecção linfonodal retroperitoneal. Agora, eu acho Fernando, que tem uns pontos... Oi, Odervaldo. Não é uma coisa rápida. E eu não, nenhum dos estudos aí, o que eu li há muito tempo, né? Eles não fizeram nenhuma análise ínterim ou de subgrupos, porque você poderia descobrir, né? Analisar só os que fizeram a experiência maior e comparar, né? Para ver se aí podia ser diferente, né? É agora. Tá bom. Já chego aqui, ó, já vou mostrar, vou contrastar com outros dados aqui. Eu acho que vai ficar interessante. Então, vamos gravar aqui, ó. As recorrências que aconteceram nesse fase 3, nesse estudo alemão do Peter Alves, foi 53% dessas recorrências aconteceram no retroperitônio. Vamos olhar aqui um pouquinho. Complicações. Quando a gente olha, por exemplo, nesse outro estudo, também alemão, olha só, em relação a complicações, a gente vê que a taxa de recorrência retroperitoneal foi de 1,2% em centros de referência terciários. Tá? A gente faz essa outra análise aqui, desse outro estudo, qualidade de vida em 6 meses, ela foi igual, aqui já falamos de qualidade de vida, né? Comparando a dissecção linfonodal retroperitoneal e o BEP vezes 1, ela foi muito parecida, né? Então, eu acho que essa questão aqui, né? Deixa eu ver se eu tinha colocado mais uma questão. Eu tinha colocado que a gente tem que lembrar que BEP também tem as toxicidades tardias, né? Cardiovascular, metabólica, cognitiva. A gente está lidando com jovens com pacientes muito jovens, né? Que vão ter uma sobrevida muito longa. Agora, tem um aspecto... Não, aqui não é. Deixa eu falar aqui mesmo. Tem um aspecto que chama muita atenção mesmo, que aí a gente tem que olhar, viu? Aí é um ponto de reflexão. Porque primeiro que eu coloquei, para fazer dissecção linfonodal retroperitoneal, tem que ser um serviço que tenha expertise, que tenha experiência nesse procedimento. Acho que esse aspecto é
é fundamental e está muito claro aí, os estudos mostram isso, esse slide mostra exatamente isso. E tem um aspecto que me preocupa quando o paciente vem para fazer tratamento adjuvante de não seminoma, que é a presença de teratoma na peça, sabe? É interessante isso, porque quando você tem teratoma na peça, a chance de você ter doença linfonodal com teratoma no reto peritônio, tem alguns estudos, eu não trouxe aqui não, mas que mostram até 30%. É muita coisa. E você fazer químio para esses pacientes, você não vai resolver, porque teratoma é quimio-resistente. Então, esse é um dado muito interessante. Pacientes que têm um teratoma, e tem um outro dado da patologia também, né? Se a gente tivesse alguém aqui da patologia, ele podia até falar, a presença de cicatrizes no parênquima testicular adjacente ao tumor, mais a presença de teratoma, você tem um risco significativo de ter doença microscópica, de ter teratoma no reto peritônio também, né? E aí você teria o benefício de fazer uma dissecção linfonodal reto peritoneal, porque esses pacientes, mais uma vez, eles não vão responder à quimioterapia. Claro, tem outros problemas, né? A gente fala, ejaculação retrógrada é um problema, né? Lembrando que os pacientes que têm mais do que 2 centímetros de linfonodo no reto peritônio, eles vão precisar fazer químio depois? Vão precisar fazer químio depois. Outro aspecto, mesmo os pacientes que você vai lá, faz uma dissecção linfonodal reto peritoneal, 10% deles vão ter recidiva pulmonar, né? Quando tem doença no reto peritônio, né? Então, tem todos esses aspectos. E aí, quando a gente fala de quimioterapia, acaba sendo um pouco mais prático, né? Entre aspas, você não tem essa questão da expertise, né? Claro, precisa ter um oncologista que saiba pilotar isso aí direitinho, mas não tem essa questão tão importante como a expertise na dissecção linfonodal reto peritoneal. E é um esquema mais factível. Você faz BEP, faz um ciclo de BEP aí e pronto, resolve, né? Então, assim, é uma discussão. Mas, assim, na minha humilde opinião, assim, baseado na fase 3, você ainda tem espaço para discutir dissecção linfonodal reto peritoneal, mas a gente não vê isso, né, na prática acontecendo. E o que a gente tem aí pela frente, né? Eu acho que eu falei, né, desde o começo, câncer de testículo é uma doença, protótipo de doença curável, né? Protótipo de doença curável. E do ponto de vista prático, a gente precisa selecionar bem o paciente que a gente vai tratar, para não supertratar e nem subtratar. E o que a gente acha que, com o avanço aí de toda a biologia molecular, a genética, a gente vai começar a dosar microRNA, né? Esse é um estudo bem interessante de 2018, né? Um estudo que avalia pacientes para fazerem tratamento de acordo com a negativação de RNA, de microRNA, predizendo doença ainda viável e tratando esses pacientes. Esse é um cenário ideal, né? Você receber um paciente depois de uma orquiectomia e aí definir aí a partir dessa análise aí de microRNA, fazendo análise de célula tumoral circulante, tantas coisas legais aí que vem pela frente, para a gente poder definir melhor quem é o paciente que a gente vai precisar tratar, né? Talvez aí eu acho que esse é o caminho. Eu acho que as coisas vão aí nesse sentido, porque se tiver lá a presença de microRNA e talvez isso possa ser um divisor de águas, a gente vai conseguir tratar melhor esses pacientes e definir melhor quem vai precisar receber quimioterapia. Então, acho que era isso. Queria, mais uma vez, agradecer aí todo mundo pelo convite aí. É um privilégio aí estar entre colegas tão queridos, estar entre amigos, né? Estar entre os amigos aí para poder falar um pouquinho e trazer um pouquinho da minha visão de câncer de testículo. Obrigado, viu, pessoal? Valeu mesmo. Obrigado, Vidigal. Excelente apresentação, viu? A gente aprendeu muito com ela. Muito bom mesmo. Eu queria Valeu. pedir permissão para estender aos colegas, aos residentes, para ver se eles têm algum questionamento, alguma pergunta. Fiquem à vontade. Eu tenho. Dá para me ouvir? Sim. Opa, doutor. Primeiro, agradecer e parabenizar pela aula. Foi uma aula muito boa, muito instrutiva. A minha dúvida
passa um pouco sobre a fertilidade do paciente que é submetido à quimioterapia, tanto com a carboplatina quanto com o BEP. Tem alguma, na sua experiência, impacto na fertilidade desses pacientes que têm uma faixa etária mais jovem, muitas vezes não tem prole definida? A gente fica nesse impasse, às vezes, com os pacientes, principalmente do SUS, que não tem condição de fazer congelamento de sêmen para programar a prole e vão ser encaminhados para a quimioterapia. Minha pergunta é mais sobre isso. Não, Eduardo, você tocou no ponto fundamental, né? A questão aí da preservação de fertilidade. Interessante, né? Os colegas aí têm muita experiência com câncer de testículo. A literatura mostra que o paciente com câncer de testículo ele já tem uma fertilidade menor. É muito interessante isso. É um fator disso para a predição de fertilidade mesmo. Às vezes a gente pega pacientes. Eu já tive pacientes encaminhados com câncer de testículo de clínica de fertilização, de colega que trabalha em clínica de fertilização. O paciente está lá tentando, não consegue, e de repente vê aí um nódulo testicular e aí faz um diagnóstico de um câncer de testículo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí é interessante que, às vezes, só de você fazer orquiectomia, tirar o tumor, o paciente consegue engravidar. Eu tive um paciente desse, exatamente isso que eu estou te falando. Ele fez orquiectomia, era um seminoma, não fizemos tratamento adjuvante, a esposa depois conseguiu engravidar. Interessante isso. Mas no que tange aí a questão do tratamento, fundamental antes do tratamento, de caminhar para a preservação de fertilidade, né? São pacientes jovens, é importante documentar isso em prontuário, ó, paciente encaminha. No SUS a gente não consegue, né? Mas paciente encaminhado para a clínica de fertilização, etc., porque os tratamentos que esses pacientes são submetidos, aí, obviamente, que pese muito a quimioterapia, são tratamentos que vão afetar a fertilidade. Então, é mandatório, é padrão de qualidade, paciente em idade fértil com câncer de testículo ser encaminhado para a clínica de preservação antes do tratamento. Fundamental. Boa pergunta aí, viu? Fernando, só estendendo da sua experiência, né, que você já tem esses pacientes há bastante tempo, eu não sei se a sua rotina, você mesmo pediu um espermograma para eles, né, ou o urologista que referencia para você, e a taxa de recuperação, né? Tá bom, eu quero saber a taxa de recuperação, porque, tá bom, o paciente pode ou não preservar, os pacientes da clínica privada habitualmente podem, né? É um investimento, talvez dos melhores que você faça, né? Você paga a mensalidade lá do tanque de nitrogênio, né? E processamento do sêmen, mas quanto você tem? Porque, assim, isso aí eu acho que serve como substrato para a sua conduta, até de observação clínica, né? Então, tá bom, paciente, como você falou, aquele economista lá, pai do seu paciente, né? Falou, olha, tá bom, beleza, 10% é muito. E no TENETO, quanto que é para você? Né? Porque você tem que responder, responde agora para mim, não TENETO, porque se você tiver um dano permanente você não conseguir desiderato, né, gravidez com fertilização assistida, que é uma realidade, né, de quem trabalha com isso. Eu não trabalho com isso, mas se falar com o Eduardo, né, ou com o Thiago, você vai ver ou com o Joseph, você vai ver que não é simples, né? São tratamentos complicados, tem que saber a recuperação. E, Fernando, você tem da sua experiência, não da literatura, você costuma fazer isso? Derivaldo, sendo muito franco com você, eu não costumo pedir espermograma, estou sendo franco. Talvez seja uma falha minha, tá? Não, acho que não, acho que é porque o urologista deveria pedir, né? Isso aí é uma área, nosso, né? Isso aí, né? Mas é para saber se você tem a informação. Não, essa informação eu não tenho, né? Agora, essa questão que você falou aí, isso acontece, assim, estou com um paciente recentemente, tá? Um paciente que ele precisou fazer quimioterapia, no caso não era um estádio clínico A2 que a gente precisou fazer químio. Ele fez em 2018 a químio, né? E na época ele era residente, estava terminando a residência e tal, e ele não quis de maneira alguma fazer preservação. Aí, como se diz, né? Casou e agora está lá, está sofrendo por conta disso. Não consegue engravidar, fazendo biópsia testicular e está fazendo de tudo lá para ver se consegue. Aí eu não entendo muito bem dessas técnicas de fertilização, para tentar ver se engravida, mas não está conseguindo. Então, assim, é muito importante. Eu falo para os residentes isso. Anota em prontuário, paciente encaminhado formalmente para serviços de preservação de fertilidade.
porque isso pode dar um problema. Paciente jovem, menino de 25 anos, lá para os 40 anos, vai querer ter filho e não consegue. Agora, essa questão do espermograma, acho que é um ponto relevante, viu? A gente, de repente, avaliar, né? Isso aí, Você fazer até um pedir uma estudo aí. avaliação inicial, que seria um espermograma, um FSH, né? E talvez inibina, sabe? E um Isso, atesto, exato, né? exato. E um atesto. Eu acho que Exato. teste total, não precisa fazer livre total. Então, teste total, inibina e FSH. E acho que isso aí bastaria, Legal. né? Acho que é por estabelecer como rotina até isso aí. Né? Não são exames tão Perfeito, caros, perfeito. né? Tão caros. Mas lá com o FSH estourado antes do tratamento, falou: meu amigo, às vezes não é nenhum. A regra nossa, né, Fernando, é que se o FSH é mais que 2,5, você para. Entendeu? Você nem vai atrás de tratamento de infertilidade mais. Porque Tá. se assume que você tem um SCO, né? Certo Lincell only, né? Ou um comprometimento tubular tão severo que você provavelmente não vai resgatar nenhum espermatozoide viável para fazer ICSI depois, entendeu? Gestão intracitoplasmática. Então, talvez seja. Esse é um ponto, né? Porque é o ponto que toca de relevância a longo prazo desses pacientes, né? Tá bom. Não, isso é muito Eu não importante, quero né? ficar falando só eu, né? O Aurélio tá aí com essa cara dele. Fala aí, cara. Pergunta aí, Aurélio. Nada, eu estava dando uma olhadinha aqui nas minhas anotações da aula. Ah, tá bom. Doutor, é só uma questão do ponto Ah, de então uma vista pergunta só para o Aurélio. A pergunta para o Aurélio. Aurélio, vocês que estão rodando no HMIB, eles fazem um estágio de infertilidade, Fernando, junto Sim, com o Eduardo Pimentel, lá no Hospital Materno-Infantil, né? Então, eles fazem lá a parte clínica, né? O laboratório eles não estão rodando, mas já rodaram e tomara que voltem a rodar um pouquinho, e a parte cirúrgica. Está fazendo preservação lá no HMIB, está. Aurélio? Está fazendo Tá, sim, né? doutor. Tá. Pô, que legal, É, cara. a grande maioria dos pacientes que a gente pega, na verdade, não são pacientes de orquiectomia. A grande maioria esmagadora são pacientes mais velhos mesmo que querem fazer ou a reversão da vasectomia, já não tem tempo disponível, né? Já tem muito tempo de vasectomia, ou então que não está conseguindo engravidar por outros fatores, e acaba tendo que fazer a retirada mesmo do aspirado, né? Do testículo ou do epidídimo. Mas vira e mexe aparece algum paciente orquiectomizado, né? Que vai fazer a orquiectomia e que faz a preservação. Mas eu vi só um paciente em 3 meses, que é o Rodrigo Doutor Eduardo. Tá certo. Legal, legal. Bacana. Acho que esse é um ponto muito relevante, viu? Esse Você tinha serviço alguma foi outra montado questão, pelo Aurélio? Joaquim, é um ginecologista antigo aqui de Brasília, que teve Uhum. complicações cirúrgicas na paciente. Ele até foi embora de Brasília, Fernando. Ele foi o fundador da Verum, né, da Clínica de Fertilidade Verum, que é a clínica que o Eduardo Pimentel presta assistência como urologista. E é um dos poucos Legal, serviços públicos do país que tem criopreservação e um laboratório para fazer ICSI. Os poucos. legal, legal. Super importante isso. Sim, É. sim, sim. Fernando, uma pergunta. Do ponto de vista prático, os pacientes que, para a realização da quimioterapia, conseguem fazer isso fácil através do Sistema Único de Saúde ou existe um certo atraso por dificuldade em marcação de consulta, por falta de quimioterapia para os pacientes? Então, essa pergunta, ela é bem prática, né? Na prática, assim, são quimioterápicos baratos, sabe? Mas, poxa, esses tempos o hospital de base estava sem cisplatina, né? Como Exato. é que nem você tem um serviço de urologia e não dá o bisturi pro cara, né? Como é que faz, né? É difícil isso. Mas, assim, são medicamentos baratos. Vamos lá. Eu vou te colocar em termos numéricos, só para você entender. Uma ampola de cisplatina é R$ 30, sabe? Então, a gente quase que... Esses pacientes dão vontade de falar assim, cara, junta aí R$ 1.000 aí, vai em alguma clínica, um preço de custo aí para o cara fazer, porque isso é muito barato. Carboplatina já é mais caro, tá? Carboplatina já é um pouquinho mais caro. Mas, teoricamente, são drogas muito acessíveis. O base sempre teve, vez ou outra falta, tá? Vez ou outra falta. E, fora isso, a gente teve um tempo aí de desabastecimento da bleomicina, viu, Aurélio? Não sei se você lembra disso. A gente estava sem bleomicina, cara. Aí você vai perguntar por que faltou bleomicina? Porque era muito barato, né? Os laboratórios não queriam produzir. É uma sacanagem do Falta de tamanho do mundo, incentivo né, cara? financeiro. Uma falta de responsabilidade. Os caras devem ser presos, né, cara? Um cara desse, porque você tem que, por mais que depois que acaba a patente, você tem que manter, né? Tem uma obrigação de manter. Só que aí acabou a bleomicina e a gente
tinha toda essa dificuldade aí para fazer, por exemplo, BEP, né? Fazer um ciclo de BEP adjuvante. Sem Bleo, né, cara? Complicado. Então, são coisas que acontecem, mas são drogas relativamente simples, baratas, da década de 70, 80, então isso não é dificuldade, não, é bem tranquilo. Fernando, é só uma tangente do que você falou, né? Que é o problema que a gente teve com o BCG, né? Você também é totalmente ciente, né? Sim. O BCG foi um problema no mundo inteiro, né? Não foi só aqui. E o que eu falo para os residentes que eu lembro, logo que eu mudei para Brasília, né? 2000, né? Foi logo depois o João começou a residência dele. Você vê. Daqui a pouco a gente vai pegar os residentes que nasceram quando a gente fez residência, né, João? Né, Fernando? É isso aí. Eu nasci quando estava. Então, era mais caro o SEDEX para vir o BCG do Butantan do que o BCG. Nossa. Entendeu? Os pacientes, lembra, João, que eles encomendavam, né? Lembro, encomendava, tinha que vir, né? Então, assim, eu estou com medo da macrodantina, que é um antibiótico excelente que a gente usa, né, para profilaxia principalmente, que ela é tipo R$12 a caixa. Eu falo, rapaz, vai faltar, uma hora não vai ter mais, porque o preço é muito barato, né? Muito barato. A gente tem o mesmo problema, né, Derivaldo, com a mitomicina, né? Sim. É interessante, pouca gente lembra, mas existe um nível de evidência para tumor de bexiga superficial de alto risco, você fazer mitomicina. Não, eu lembro disso aí, eu preparei até uma aula para o meu professor, para o meu chefe, né, o Neto, o professor Rodrigues Neto, né? Na época ele dar essa aula, não sei onde que era, cara, ele falou, cara, prepara para mim, né, as opções de quimioterapia intravesical, e é dessa época, né, cara, final da década de 90, né, lembra? Então, de fazer uma mas está sem mitomicina, Derivaldo. Está sem? A gente não tem, não tem que importar. Aí você compra nos Estados Unidos, custa $4. $4. Só que você gasta, sei lá, quantos R$1.000 aí, tem que pagar uma importadora para trazer um produto que custa $4 lá fora. Chega um absurdo aqui, né? É surreal, né, cara? É surreal. Então, isso acontece. A gente vê isso. Tem as doenças órfãs, né? Você pega câncer de pênis, aí algumas drogas baratas de bexiga, e você vê câncer de testículo, a gente tem medo de faltar, né? Mas, enfim, tomara que não falte. E, assim, o legal de câncer de testículo, que, poxa, é muito gostoso tratar câncer de testículo, porque é uma doença que responde muito. Você enxuga a doença, sabe? Eu já tive casos, viu, Derivaldo? A gente vai ficando velho, vai lembrando dos casos, né? Paciente entubado na UTI, me lembro direitinho na minha residência. Paciente com insuficiência respiratória, né? Cheio de meta pulmonar. A gente vai lá, pumba, prescreve químio, 48 horas, paciente estubado. É glorioso. Parece mágica, né? Parece mágica. Mas tirou com a mão, né, Fernando? Já vi isso. Aí você se sente um herói, né? Sou foda. Enfim, aí na semana seguinte, aí você não acontece um negócio, você para de sentir um herói. Aí você pega um câncer de bexiga metastático e se sente um aí lixo. Você não se sente mais herói. Mas é isso, é uma doença muito quimiosensível, muito mesmo. E de todas as doenças, toda a oncologia, o protótipo em que a quimioterapia mudou a história dos pacientes é câncer de testículo. Bota isso. Se quiser dar um prêmio para a quimioterapia, os pacientes com câncer de testículo são uma prova viva disso, né? Mas, mais uma vez, precisa saber direitinho quem tratar, quanto tratar para não super e subtratar. Esse é o ponto. Perfeito. Beleza. Alguém mais? Alguma pergunta? Então tá bom. Vamos encerrar. Vidigal,